Paz. Hoje eu estou aqui substituindo o reverendo Rafael, que tinha um outro compromisso em Uberaba. Acabou que ele não foi, mas manteve a missão dada. Muito obrigado, reverendo Rafael. Essa, para mim, com certeza, é uma honra gigantesca. Irmãos, nós vamos dar sequência às pregações no livro de Jó. E hoje, especialmente no capítulo 9. Jó, capítulo 9. Jó está logo antes aí do livro de Salmos. Amém? Capítulo 9, então, diz assim. Então, Jó respondeu e disse: na verdade, sei que assim é. Porque como pode o homem ser justo para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração e grande em poder. Quem porfiou com ele e teve paz? Ele é quem remove os montes sem que saibam. Ele na sua ira os transtorna. Quem move a terra para fora do seu lugar, cujas colunas estremecem. Quem fala ao sol, e este não sai, e sela as estrelas. Quem sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. Quem fez a Ursa, o Órion, o Sete Estrelo e as recâmaras do sul. Quem faz grandes coisas que se não podem esquadrinhar, e maravilhas tais que não se podem contar. Eis que ele passa por mim e não o vejo. Segue perante mim e não o percebo. Eis que arrebata a presa. Quem o pode impedir? Quem lhe dirá: que fazes? Deus não revogará a sua própria ira. Debaixo dele se encurvam os auxiliadores do Egito. Como então lhe poderei eu responder, ou escolher as minhas palavras para argumentar com ele? A ele, ainda que eu fosse justo, não lhe responderia. Antes, ao meu juiz, pediria misericórdia. Ainda que eu o chamasse e ele me respondesse, nem por isso queria eu que desse ouvidos à minha voz. Porque me esmaga com uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa. Não me permite respirar, antes me farta de amarguras. Se me trata com força, se se trata da força do Todo-Poderoso, ou do Poderoso, ele dirá: eis-me aqui. Se de justiça, quem me citará? Ainda que eu seja justo, a minha boca me condenará. Embora seja eu íntegro, ele me terá por culpado. Eu sou íntegro, não levo em conta a minha alma, não faço caso da minha vida. Para mim, tudo é o mesmo. Por isso digo, tanto destrói o íntegro como o perverso. Se qualquer flagelo mata subitamente, então se rirá do desespero do inocente. A terra está entregue nas mãos dos perversos, e Deus ainda cobre o rosto dos juízes dela. Se não é ele o causador disso, quem é logo? Os meus dias foram mais velozes do que um corredor. Fugiram e não viram a felicidade. Passaram como barcos de junco, como a água que se lança sobre a presa. Se eu disser, eu me esquecerei da minha queixa, deixarei o meu lar triste e ficarei contente, ainda assim, todas as minhas dores me apavoram, porque bem sei que me não terás por inocente. Serei condenado, porque pois trabalho eu em vão. Ainda que me lave com água de neve e purifique as mãos com cáustico, mesmo assim
me submergirás no lodo e as minhas próprias vestes me abominarão. Porque ele não é homem como eu, e a quem eu responda, vindo juntamente ao juízo. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Tire ele a sua vara de cima de mim, e não me amedronte o seu terror. Então falarei sem temer. Do contrário, não estaria em mim. Vamos orar, irmãos. Pai, nós te damos graças pela tua palavra, que é rica, que nos alimenta, que nos fortalece a fé, que nos faz compreender quem tu és e quem nós somos. Portanto, Pai, te pedimos a graça de que o Senhor nos conceda uma porção a mais esta noite, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Então, irmãos, Jó é um homem que demonstra muito conhecimento de Deus, não é? E o conhecimento que nós temos de Deus, ele não é demonstrado nos momentos de discussão, de debates, né? Eu me lembro muito bem de quando eu estava ainda no seminário, uma das coisas que eu mais gostava é que a minha turma era um pessoal assim bom para debater. E a gente se juntava assim, às vezes, ao redor de uma mesa, e o pau quebrava, e alunos do primeiro, segundo, terceiro ano, e juntava ao redor, e o pessoal pensava assim, vai dar tapa aí agora mesmo. Mas a gente discutia, teimava um com o outro. No final nós éramos amigos, no dia seguinte nós estávamos nos cumprimentando normalmente no seminário. E é muito bom quando a gente sabe debater e sem se sentir ofendido, ou que o oponente não se sinta ofendido, mas nós debatemos ideias, compreensões, entendimentos. Isso é maravilhoso. E infelizmente são poucos que dão conta disso. Portanto, mas mesmo assim, né, mesmo nós lá, seminaristas, já no 5º ano, o nosso conhecimento a respeito de Deus não é demonstrado exatamente nesses momentos de debate, de sala de aula, mesmo que seja na escola dominical, nem mesmo, irmãos, nas pregações aqui nos púlpitos. É claro que isso é conhecimento de Deus, mas o conhecimento que eu falo é o conhecimento de Deus que é demonstrado na hora da alegria, na hora da vitória, na hora da fartura, não é? Nessa hora a gente demonstra de fato, realmente, o que nós conhecemos a respeito de Deus. A parábola do rico insensato de Lucas 12, vai nos falar um pouco sobre isso, porque ela reflete a loucura daquele homem que viu a sua riqueza crescer. E ele pensou apenas em si mesmo, apenas no seu regalo, no seu conforto, nos seus prazeres. E ele se esqueceu de Deus e do próximo. É um perigo, então. E aquele homem ali, mesmo fazendo parte da comunidade judaica, né, ele se esqueceu de Deus e do próximo. O conhecimento de Deus, irmãos, é demonstrado na hora da tristeza, da dor, né? Na hora do prejuízo, na hora das situações na vida que nós não gostamos de passar, situações que muitas vezes nos constrangem, nos humilham. O conhecimento de Deus se revela na hora da perda de valores, na hora da perda de pessoas amadas, ou na iminência da perda da nossa própria vida e assim por diante. Nessas horas, nós demonstramos o conhecimento que realmente nós temos a respeito de Deus, não apenas teorias, né? Então, isso, irmãos, é bem o que nós aprendemos no livro de Jó e a respeito de Jó, né? E no livro de Jó, nós temos aqui 3 perspectivas
que olham a vida e que manifestam o seu conhecimento. A primeira visão aqui é a visão do narrador, não é? Esse livro é um livro que está sendo narrado. Alguém está contando essa história e ele mostra a perspectiva de Deus a respeito de Jó. Ele mostra a perspectiva ou a visão que os amigos de Jó tinham a respeito de Jó. E ele mostra também a perspectiva do próprio Jó a respeito de si mesmo e o que ele sabia e o que ele conhecia a respeito de Deus, não é? Então, os discursos dos amigos de Jó giram em torno da pergunta por quê ou para quê. Então, os amigos de Jó tentam responder por que Jó estava passando pelo que Jó estava sofrendo ali naqueles dias. Na visão de Deus, Jó confirmaria a sua palavra a respeito dele mesmo. Jó não sabia, irmão, mas preste atenção no privilégio. É claro que nem Jó, nem os seus amigos tinham capacidade de dar essa resposta ou de saber disso. Mas o que Jó estava vivendo era um momento tão importante que ele estava ali para confirmar a palavra de Deus ou jogar por terra a palavra de Deus. Jó não sabia, mas ele estava numa missão muito grande, muito profunda, que ia além da imaginação de qualquer homem nesse mundo. Na visão de Jó, ele não tinha a mínima noção do que ele estava passando. Jó não sabe por quê nem para quê. E nisto consiste o mistério de Deus na vida daquele homem. Como pode um homem suportar tanto sofrimento, tanta dor, tanta provação, tanta tentação, e ainda assim manter a sua fé, e ainda assim não pecar contra Deus, não blasfemar contra Deus? É um mistério de Deus na vida dele. Jó, diante do sofrimento e da angústia que ele vivia, ele expressa que nem tanto a perda dos bens, nem tanto a perda da saúde, nem tanto a perda dos filhos, que talvez foi o que mais pesou no coração dele, mas por quê? Né? Era isso que Jó questionava, era isso que Jó queria saber. Por quê? Por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou passando por isso? Que situação é essa? Que castigo é esse? Se é um castigo, nem sei se é. Era isso que Jó pensava. E por causa disso, por esse não saber, Jó ele entra assim numa espécie de angústia de alma, a ponto de querer morrer, a ponto de preferir a morte como o alívio que ele preferia passar. Por isso Jó, se nós lermos no capítulo 3, versículo 11, ele vai dizer ali que não entende por que Deus ainda o mantém vivo, né? Por que Deus ainda não deu cabo da vida dele. Irmãos, os amigos de Jó presumem que só pode ser pecado, iniquidade. Né? E um deles, que é o Bildade, que fala no capítulo 8, a quem Jó responde aqui no capítulo 9, né? Bildade, ele levanta a tese de que Jó estava passando por aquilo, era a justiça manifestada de Deus na vida de Jó e de seus filhos. Ele está dizendo assim: Jó, isso é a justiça de Deus na sua vida. Eu imagino que talvez ele tivesse uma concepção a respeito de Deus assim como um masoquista, não é? Desculpe, a palavra não é masoquista, é sádico, né? Deus era sádico, ele gostava de fazer os outros sofrer. Porque
eles falavam do que não entendiam, porque eles falavam do que eles não tinham conhecimento, e eles queriam dar uma resposta, porque eles queriam dizer, né, ter a palavra a respeito do que Jó estava vivendo, e eles supõem, e eles julgam pela aparência falha, pequena, injusta. E Bildade, no capítulo 8, versículo 3, ele argumenta: perverteria Deus o direito? E ele fala isso, né? Perverteria Deus a justiça. Ele fala isso, Jó está passando por isso, porque a justiça de Deus na sua vida. Ora, eles não sabem que se Deus fosse exercer a sua justiça na nossa vida, na vida de Jó, de qualquer um, Deus nos lançaria imediatamente para o inferno. Deus não precisava de fazer com que Jó passasse por tudo aquilo, não é? Então, irmãos, ele sem saber, ele acaba chamando Deus de injusto. Dizendo que Deus estava sendo justo, ele acaba insinuando a injustiça de Deus na vida de Jó, né? Porque ele está falando daquilo que ele não viu, daquilo que ele não sabe, daquilo que ele não compreende a respeito da própria justiça de Deus. E provavelmente ele se achava mais justo do que Jó por estar passando por toda aquela situação. Mas observe, depois no capítulo 8, versículo 4, quando Jó está ali ouvindo o argumento, nós vemos que em nenhum momento Jó diz ou Jó insinua que Deus teria sido injusto a tirar a vida dos seus filhos. Em nenhum momento Jó atribuiu injustiça a Deus pelo que aconteceu, pelo que ele passou e ainda está passando, ou pela maneira como seus filhos morreram. Então, irmãos, há um pensamento constante que forma a base das palavras de Bildade e também dos outros, Zofar e Elifaz, que é o princípio da retribuição. Eles querem dizer que o que está acontecendo de Jó é que Jó está recebendo aquilo que ele merece. É o princípio da retribuição, como se Deus trabalhasse assim. Como se Deus retribuísse as obras de cada um, com base nos merecimentos, né, de cada um. E aí, irmãos, a partir dessa base de pensamento desses homens, eles atribuem pecado a Jó e a seus filhos. Eles atribuem iniquidade a Jó e a seus filhos. E parece que eles falam isso porque eles pensam assim: se não é isso, o que seria? Que pena, né? E é também com base nisso que Bildade, aqui no capítulo 8, atribui justiça da parte de Deus. Pois como Deus poderia agir assim se não fosse por causa de um pecado cometido por esta família? Só pode ser pecado. Então, é assim que Bildade continua a sua sequência de acusações. Se nós formos ler atentamente o capítulo 8, e já foi pregado aqui, nós vamos ver que a maior parte das coisas que o Bildade diz estão certas, estão corretas, só que com um princípio errado, com uma base de sustentação errada. Então, aquilo que parece ser verdade, na verdade é uma falácia, porque a base que eles têm de acusação, ela é falsa, é enganosa, né? E mesmo quando ele diz que Deus não rejeita o íntegro. Então, irmãos, aqui no capítulo 9, diante das acusações de Bildade, que não há injustiça da parte de Deus, que Deus não trata o ímpio como trata o justo, que Deus
não rejeita o íntegro e assim por diante. Jó vai responder dizendo para eles que o homem não se justifica diante de Deus. Porque se fosse com base na retribuição das obras de cada um, ele e seus filhos não tinham feito nada que merecesse isso. Se nós olharmos no capítulo 1, nós vamos ver que o próprio Deus dá testemunho a respeito de Jó, que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. E Jó tinha uma família boa, uma família unida. Os filhos tinham o costume de fazer festas e eles convidavam uns aos outros, inclusive as irmãs. Os irmãos reparem nesse detalhe, inclusive as 3 mulheres, porque nós sabemos que no conceito social daquela sociedade, a mulher tinha estava no andar abaixo, né? Ela era menosprezada, né? E na família de Jó isso parecia não acontecer, porque as mulheres eram incluídas nas comemorações dos filhos, eram tratadas como iguais por eles. Jó tinha uma família boa. E depois que terminava as festas dos seus filhos, Jó chamava todo mundo e eles iam prestar um culto a Deus e pedir perdão se porventura tivessem pecado naquelas comemorações, na hora da alegria. Muitas vezes, na hora da alegria, a gente extravasa um pouco, a gente passa um pouco do limite, especialmente quando há vinho, né? Então, se fosse com base nesse princípio da retribuição, Jó teria argumentos para apresentar diante de Deus. Teria. Porém, né, mesmo Jó não sabendo, mesmo Jó não conhecendo Jesus e a graça de Deus, Jó conhecia o suficiente a respeito de Deus para saber que não se trata disso, né? E Jó, mesmo não conhecendo por que motivo Deus estava fazendo com que ele passasse por tudo aquilo, ele sabia que o homem não tem como justificar-se diante de Deus, não é? Versículo 2, ele diz: na verdade sei que assim é, porque como pode o homem ser justo diante de Deus? Em outras traduções, na Nive e outras mais que eu consultei, eles usam essa expressão: o homem não pode justificar-se diante de Deus. Aqui, na nossa versão revista atualizada, o homem não pode ser justo para com Deus. O sentido é o mesmo. Não podemos nos justificar diante de Deus. Versículo 3, ele confirma isso mais uma vez. Ele diz: se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Se nós fôssemos debater com Deus, e Deus fizesse 1000 perguntas, como nós poderíamos respondê-lo? Não é? Mais na frente Deus vai falar isso com Jó e diz: onde você estava quando eu criei os céus e a terra? Olha o versículo 20. Versículo 20 ele diz: ainda que eu seja justo, a minha boca me condenará. Embora seja eu íntegro, ele me terá por culpado. Verso 22, para mim tudo é o mesmo, por isso digo, tanto destrói ele o íntegro como o perverso. E o verso 32, que eu acho que o verso mais bonito desse capítulo, porque ele não é homem como eu, a quem eu responda vindo juntamente a juízo. Jó tem consciência da sua integridade. Um bom exemplo disso é o que a própria esposa diz a respeito dele, né? Ainda conservas a tua integridade? Jó tinha consciência da sua integridade, da sua honestidade de vida. Jó era um homem que deliberadamente, como disse o reverendo Hernandes Dias Lopes, né? Que deliberadamente resolveu viver uma vida santa, né? Jó, ele era um homem que buscava relacionamento com Deus
tinha relacionamento com Deus, um relacionamento real com Deus. E mesmo assim, sendo um homem a quem nenhum de nós aqui, nem os seus amigos naquela época, poderia atribuir a ele um pecado. Os amigos de Jó falavam supostamente, mas eles não tinham o que dizer a respeito de Jó. É claro que Jó era pecador como eu e você, e ele tinha consciência disso. Eu me lembro que o meu pastor da minha igreja lá de Goiânia, a minha origem de conversão e tudo mais, e vida até o seminário, foi lá na primeira igreja de Goiânia. O meu pastor uma vez foi fazer uma viagem para a Europa, e um dos pastores aqui do Brasil estava lá. Então, naquele tempo não tinha celular, telefone era caro. Então, a filha dele que estava aqui no Brasil aproveitou a oportunidade para mandar uma carta. E ela levou a carta lá no aeroporto. E ela entregou a carta e disse assim para o meu pastor: pastor, eu sei que o meu pai é pecador, mas eu não me lembro de ver o meu pai pecando. Eu não me lembro de ver meu pai fazer nada errado. Não é um negócio assim maravilhoso? Né? Então, irmãos, homens assim como Jó, que tem uma vida íntegra, temente a Deus, que busca Deus, que tem relacionamento com Deus, que vive de modo reto, honesto, verdadeiro. Esses homens têm consciência de que, apesar da sua integridade, ele é pecador, ele sabe que é pecador. Essa é a natureza da compreensão de Jó, quando fala essas coisas aqui a respeito de Deus. Ele se iguala a um ímpio, não é? Embora eu acho que isso não é justo da parte dele, mas ele se iguala a um ímpio. Ele diz: olha, Deus ele destrói tanto o justo quanto o ímpio, é tudo a mesma coisa. E Jó então mostra para mim e para você que nós precisamos da graça de Deus diariamente. Como eu disse, Jó não conhecia a respeito da graça, mas ele sabia da misericórdia. Então ele sabia que precisava da misericórdia de Deus, não da justiça de Deus. Deus é justo, mas ele precisava da misericórdia. Então, irmãos, Jó começa aqui o capítulo 9 dizendo: na verdade sei que assim é. Ele concorda com as coisas que Bildade diz, né? Embora Bildade não estivesse agindo de modo correto. Mas com o que Jó está concordando? Então, primeira coisa que Jó está concordando é que Deus não perverte o direito. Capítulo 8, verso 3, capítulo 4, verso 17, os irmãos podem consultar suas Bíblias. Assim, irmãos, Jó reafirma a impossibilidade de o homem ser justo diante de Deus. Ele está dizendo: não tem como o homem ser justo diante de Deus. Isso não quer dizer que não podemos contender com ele, não podemos buscar, questionar, nos queixarmos diante dele. O problema é que de 1000 coisas nós não poderíamos responder nenhuma diante de Deus. Com isso, Jó está aqui exaltando a justiça e a sabedoria de Deus, não é? Então, ele vai dizer no versículo 4 que Deus é sábio de coração, grande em poder. Ele está falando do caráter de Deus. O caráter de Deus é de ser sábio, fazer tudo com sabedoria. Depois ele fala do poder do Deus que criou todas as coisas. Ele diz que Deus ele remove os montes, que Deus move a terra para fora do seu lugar, não é? Ele fala do grande poder do Criador. Ele fala ao sol e às estrelas, e o sol se esconde, as estrelas não dão o seu brilho. Ele fala
Ele fez as constelações e assim por diante. Ele diz que Deus fez grandes coisas que nós não podemos esquadrinhar. Ele diz que Deus passa por ele e ele não vê. Deus cruza o seu caminho e ele não percebe. E Jó aqui se refere especificamente ao seu relacionamento com Deus. Jó está dizendo que Deus tinha estado com ele muitas vezes. Jó está dizendo aqui que ele confiava e que ele sabia que Deus estava presente na vida dele, ainda que ele não visse com os seus olhos. Ele diz que Deus não revoga a sua ira. Jó está falando do seu relacionamento com os homens ímpios, mas também Jó se inclui nisso, porque Jó não conhecia a graça de Deus em Cristo Jesus. Então, Jó, ele fala do poder soberano de Deus, e diz no versículo 12, quem o pode impedir? Quem dirá que fazes? Aqui é o ponto em que Jó, ele destoa dos seus colegas. Ele mostra a diferença da compreensão que ele tem a respeito de Deus e os seus amigos manifestaram. Uma segunda coisa, Jó, ele vai dizer no versículo 14, ele ensinou isso anteriormente, mas ele vai dizer como que eu posso argumentar com Deus. E a ideia dele falar como eu posso argumentar com Deus, ele está falando de defender a sua inocência. Diz, como eu posso defender a minha inocência diante de Deus? Eu sou pecador também, ainda que eu seja íntegro e reto e ande com Deus, mas eu sei que eu sou pecador. Essa é a resposta de Jó a Bildade, né? E Bildade precisava de entender isso, que mesmo sendo Jó um homem justo, reto, íntegro, ele era pecador também. Ele não tinha justiça a apresentar diante de Deus, não é? E Jó reconhece, então, por enquanto, que é possível argumentar, mas de que adiantaria? Ele não seria capaz de responder às perguntas de Deus. Ele não seria capaz de escolher palavras que pudessem surpreender, que pudessem agradar, ou que pudessem disputar de igual para igual com Deus. Eu sou homem, ele diz, né? Por isso que ele fala, eu preciso da misericórdia, versículo 15. Ainda que eu fosse justo, não lhe responderia, antes ao meu juiz pediria misericórdia. Ele está dizendo, eu não tenho justiça nenhuma para apresentar diante de Deus. Só o que eu posso fazer é pedir misericórdia, mais nada. Irmãos, uma terceira coisa é que Jó faz 6 constatações a respeito de Deus, né? Que estão ligadas ao seu estado atual. A partir do versículo 16, ele vai dizer que Deus não dá ouvidos à minha voz. Jó, ele estava vivendo um momento em que ele perdeu todos os seus bens, perdeu todos os seus filhos num acidente trágico. A casa onde eles estavam caiu em cima deles. Teve que enterrar todos os seus filhos. E se tivesse netos também, né? Jó perdeu a saúde. Só ficou uma mulher rixosa. Desculpe, mas ela vai dizer, tu ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa logo a Deus e morre, né? Lá na frente a gente vai ver, mais por final, que Deus restaura a vida de Jó, inclusive a esposa. Mas nós vemos que muitas vezes as mulheres, elas são muito emotivas e na presença do sofrimento, elas às vezes falam coisas sem pensar.
E às vezes fazem besteiras, como Sara, que deu a sua escrava para que Abraão tivesse um filho com ela, e outras tantas, não é? Que quiseram resolver o problema para Deus, ou resolver o problema dos seus maridos. Jó perdeu tudo, perdeu a paz, porque ele estava ali sofrendo. E os seus amigos chegam para conversar com ele e fazem acusações, foram algumas vezes agressivos com ele. Eles levantam acusações contra Jó, acusações de pecado, de iniquidade, que Jó tinha consciência que não tinha praticado. E isso é ruim, porque além da pessoa saber que não praticou, mas por que essa pessoa pensa isso a meu respeito? É chato, né? E irmãos, as próprias argumentações dos seus amigos eram tentações do inimigo. Se você reparar que Bildade, de uma certa forma, tenta fazer com que Jó pensasse de si mesmo que ele era justo. Tentação. Como aconteceu com Pedro, né? Jesus declara que ia para Jerusalém, ia sofrer muitas coisas, no final seria crucificado, e Pedro chama Jesus em particular: vem cá, Senhor, de jeito nenhum o Senhor vai passar por isso, nós não vamos nem passar perto de Jerusalém. E Jesus diz: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Pedro não sabia que estava sendo usado, mas foi. Os amigos de Jó não sabiam que estavam sendo usados para tentar Jó, para fazer Jó pensar ou sentir algo que pudesse fazer com que ele pecasse diante de Deus. Mas esse homem mantém a sua integridade para com Deus. E ele diz: olha, Deus não dá ouvidos à minha voz. Jó estava sofrendo. Provavelmente Jó estava passando por uma depressão, né? Ele estava deprimido, ele estava arrasado, ele estava arrebentado totalmente, né? E ele diz: Deus nem me ouve, porque ele já tinha conversado, já tinha pedido: Deus, por que eu estou passando por isso? E Deus ficou calado, silêncio total a respeito disso. Ele diz que Deus multiplica as suas chagas. É como se ele dissesse assim: quanto mais eu oro, mais Deus me faz sofrer. Ele diz que Deus me terá por culpado, embora eu seja justo. Esse homem não perde a consciência de si. Esse homem mantém-se íntegro diante de Deus. E a integridade dele passa por saber que não é perfeito, que é pecador igual a todo mundo. E ele diz: Deus me terá por culpado, ainda que eu seja justo. Deus destrói o íntegro como perverso, mesma coisa. Deus ri do desespero do inocente. Porque muitas vezes, aquele que se vê inocente, ele reclama, argumenta, tenta se justificar ou se auto-justificar. E aí é com base nisso que Jó está dizendo: ele se ri do inocente, daquele que se acha inocente. E Deus cobre o rosto do juiz. Ele diz: olha, quando Deus permite que o injusto, que o mal se estabeleça na terra, os juízes que deveriam estabelecer a ordem e a paz são cegados. E muitas vezes esses juízes se tornam corruptos. Se Jó fosse brasileiro, talvez ele tivesse falando sobre a situação nossa hoje, né? Alguma dessas constatações listadas aqui, irmãos, é Jó falando do que ele está vivendo, da sua dor, né? Olha o versículo 16: ainda que eu o chamasse e ele me respondesse, nem por isso creria eu que desse ouvidos à minha voz, né? Jó não pode saber que explicação Deus daria a ele.
Jó não tem como saber que explicação haveria por ele estar vivendo o que ele estava vivendo. E Jó nem podia imaginar o que podia ser, que pudesse ser dito, que comprometeria o sucesso desse teste ao qual ele estava sendo submetido. O que Jó estava vivendo era para cumprir o propósito de Deus, era para sustentar a palavra de Deus. Mas ele não sabia. Ele estava sendo testado. Jó era o homem de Deus na terra. E ele não tinha a menor noção disso. Ele não tinha a mínima noção do que estava acontecendo. Irmãos, as tentações que Jó sofreu foram tão assim perniciosas, sutis às vezes, como foi no caso aqui de Bildade. A esposa que o desafia a se desesperar, os seus amigos que deveriam consolar, eles pioram a dor que Jó estava vivendo. Jó responde, fala, se defende, embora que ele não tinha necessidade nenhuma de fazer isso. Mas ele nos ensina algumas lições importantes. Não é bom falar sem conhecimento. Nada de suposições, nada de eu acho que, não é? Nós temos que tomar cuidado com isso na nossa vida pessoal. A gente julga pessoas, a gente julga aparências, a gente julga situações até com uma superficialidade que Jó ficaria corado de vergonha. Nós temos que tomar o devido cuidado com isso, irmãos. Nós temos que tomar o devido cuidado com isso. Para não julgarmos as pessoas, não julgarmos os outros, não julgarmos o próximo. Porque o que o próximo está passando é plano de Deus para a vida dele. Nós precisamos, irmãos, de fortalecer o nosso relacionamento com Deus. Esse é o motivo porque Jó suportou toda aquela provação e no final ele pôde dizer, hoje os meus olhos te veem. Isso para mim é equivalente ao que Jesus disse, naquele dia eu vos direi, vinde benditos de meu Pai para o reino que vos está preparado. Irmãos, a vida, o relacionamento de Jó com Deus deu a ele a condição e a força para enfrentar tudo aquilo que ele enfrentou. E eu e você não podemos ser diferentes. Eu e você, irmãos, precisamos de relacionamento com Deus. Precisamos de vida com Deus. É essa nossa busca de Deus, é esse nosso relacionamento com Deus, quem nos fortalece para o dia da provação. E pode ter certeza, todos nós passamos pelo dia da provação. E às vezes dias. E às vezes um dia hoje, passam uns dias de novo, e as coisas se repetem até que estejamos prontos, segundo a visão de Deus para a nossa própria vida. Oh, irmãos, é tão triste a gente saber que tem crente que pega a Bíblia para vir para a igreja. É tão triste saber que tem crente que fica na igreja pensando em outras coisas. Não é? Sabe, uma vez eu dei umas broncas nos adolescentes, porque os meninos, eles só ficavam até a hora do louvor, terminava o louvor. Aí eu chamei a turma e dei aquela descascada, né?
E aí, um presbítero veio me falar, tem uns pais aí que estão meio contrariados com o senhor e tal. Aí quando foi domingo eu disse para a igreja, irmãos, eu fui pregar numa igreja que os adolescentes fizeram a mesma coisa, saíram, foram para a praça conversar, e o pastor não fez nada, não dizia nada. Eu disse para eles, eu me preocupo com a vida espiritual do seu filho. Eu tenho responsabilidade diante de Deus pela vida do seu filho. E você também deveria ter. Esse menino tinha que ficar aqui dentro, prestando atenção na palavra. Irmãos, nós precisamos de valorizar esses momentos na igreja. A reunião de oração, o estudo bíblico, as pregações, a escola dominical. Nós temos de valorizar isso porque são oportunidades de ouro para o nosso fortalecimento, para o nosso crescimento. Mas lá em casa também precisa ser assim. Eu preciso de orar em casa, ler a Bíblia em casa, ter relacionamento com Deus em casa, porque se eu não tiver isso em casa, o que eu tiver aqui não passa de hipocrisia. Por isso que Jó passou por tudo aquilo e no final ele se encontrou com Deus. Isso é o que Jesus quer fazer comigo, com você, conosco. Quando terminar tudo, ele vai nos apresentar o Pai. Ele vai nos apresentar diante do Pai. Oh, coisa maravilhosa. É tudo que nós precisamos. Sermos apresentados diante do Pai. Irmãos, então, o conhecimento de Deus é para a vida. Não é teoria. Não é teoria. A gente tem que aprender para viver. Como Jó era íntegro. João 17,3 diz, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Conhecer Deus é vida. Conhecer Deus é vida. Tem gente que pensa que vida é ir para o Havaí, deitar numa rede na praia, curtir água de coco. Meu pai, ele tinha um ditado que ele dizia assim, calça frouxa, né? Quer dizer, desculpe, deitado na rede, na sombra, botina frouxa no pé. É tudo isso que você quer, não é? Vida mansa. Tem gente que pensa que isso é vida. Tem gente que pensa que vida é ter dinheiro para comprar tudo que quiser. Não é. No final das contas, é que a gente vai ver que não é. Vida é conhecer Deus. E quanto mais se conhece a Deus, mais se vive. Essa é a verdade. Isso implica na salvação. Porque quando Jesus fala de vida, ele está falando da eternidade, da vida eterna. Mas também da vida aqui. Como era com Jó. Como foi com tantos outros. Porque Deus, ele quer nos dar a salvação eterna. Mas ele quer também nos salvar das influências maléficas deste mundo. Ele quer nos salvar de uma vida de derrotas, de uma vida de fracasso moral, espiritual. Deus quer nos fazer viver de cabeça erguida, tendo paz no coração, alegria. Então, na vida, irmãos, Deus quer que a gente tenha alegria, vitórias e fartura. E na hora da alegria, da vitória, da fartura e etc., que a gente se lembre dele. Que a gente se lembre dele. E eu não estou falando de dízimo. Não estou falando de dízimo. Mas você se lembra de Deus na hora da fartura, da alegria, da festa, da vitória. Irmãos, na hora da tristeza, do prejuízo, das situações diversas que muitas vezes nós podemos passar que nos causam constrangimento, tristeza, etc. Das perdas preciosas,
dos problemas pessoais, saúde, etc., desemprego, as tentações que nós sofremos. É o conhecimento de Deus que deve ser aplicado na nossa vida, que vai nos dar vitória e que vai nos fazer chegar lá. Agora, nós precisamos desse conhecimento para poder passar por todos esses momentos na vida. Então, irmãos, nós precisamos de aprender a aplicar o conhecimento de Deus na nossa própria vida. Entende? O que eu li hoje, o que eu escutei hoje, eu preciso de aprender a aplicar na minha própria vida. Às vezes, aproveitar o que o professor, o que o pregador disse e aplicar na minha própria vida, ou aceitar a aplicação que o pregador faz na minha própria vida. Na hora que Jó estava passando por tudo aquilo, foi o conhecimento de Deus que o sustentou e ele se apegou a isso. Nós precisamos entender que nós não temos nada a reivindicar diante de Deus. Nada. Nós não temos justiça própria que nos dê o direito de chegarmos diante de Deus e fazermos uma reclamação. Não dá. Não dá. Tudo que nós vivemos é graça. Se não for graça, é justiça. E a justiça nos manda para o inferno. Deus age nas nossas vidas sempre direito. Deus não perverte o direito. Deus não torce a verdade. Deus sempre vai agir corretamente. Ainda que Ele me leve a viver momentos, ainda que Ele me leve a passar por momentos que não me agradam nem um pouco. Mas Deus faz tudo retamente. E eu preciso aprender a atribuir justiça a Deus. Como Jó diz para a esposa dele, nós temos recebido o bem de Deus. Não receberíamos também o mal? Deus é o Criador Todo-Poderoso. Ele é a origem de tudo. Muitas vezes nós temos dificuldade de falar isso. Deus é a origem de tudo. Então falar aqui na frente assim, parece bonito, né? Deus é a origem de tudo. Aí você está passando por um sofrimento, eu chego lá e digo, meu irmão, Deus é a origem de tudo. Aí você fecha a cara para mim. Por que Deus vai fazer? Né? Mas Deus é a origem de tudo. Se você admitir que algo possa acontecer fora da vontade de Deus, ou você não entendeu, ou você perdeu a fé. Tudo depende de Deus, da vontade de Deus. E aí nós precisamos de aprender a descansar nisso. Eu e você precisamos aprender a descansar na soberania de Deus. Ele é todo-poderoso. Ele é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. E tudo que Ele faz é para o nosso bem. O que Jó viveu foi doído demais. Olha, irmãos, eu não queria passar 10% do que Jó passou. Não. Muito obrigado, Senhor. Mas, né? Quero não. Mas se tiver que passar, a gente passa. Confiado que Deus é todo-poderoso. Que Deus está no controle de todas as coisas. Jó, no final, viu a Deus. Esse tem que ser o meu objetivo, o seu objetivo. Não é agora. Não é essa vida agora que interessa. É no final. Ver a Deus. É tudo que importa, irmãos. Porque viver essa vida aqui da melhor maneira possível e não ver a Deus não vai valer de nada.
a pessoa vai chegar no final e dizer: não valeu a pena. Mas seja como for que Deus dirija a minha vida, a sua vida aqui nesse mundo, se no final nós formos apresentados diante do Pai, nós vamos dizer: valeu a pena, valeu a pena. Vamos orar? Ô Pai, graças te dou, Senhor, pela tua palavra, que conforta o nosso coração e que nos faz entender que o Senhor é tudo que nós precisamos. Se nós não temos nesse mundo o que nós gostaríamos de ter, o que nós achamos que precisamos, Pai, faz-nos entender que Tu és tudo aquilo que nós precisamos. Ó Pai, nos ensina a ter a perspectiva correta da vida, para que as influências do mundo não nos roubem essa perspectiva. Porque muitas vezes as necessidades de trabalho, de dinheiro, de cuidados com a família e tudo mais que nós temos nesse mundo, que são preocupações e necessidades legítimas. Mas o que nós te pedimos, ó Pai, é que o Senhor nos abençoe de tal forma que nós não percamos de vista aquilo que nós precisamos ter como principal na nossa vista. Aquele encontro com o Senhor, naquele dia que já está marcado. Assim, Pai, nós pedimos que o Senhor nos abençoe. Em Cristo Jesus, o Teu Filho. Amém.